Bom dia a todos que acompanham o sexto Simpósio Nacional do Contestado. Me chamo João Felipe Alves de Moraes e sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da UFSC e venho para este simpósio apresentar o meu trabalho intitulado A Origem do Epílogo da Guerra, os caboclos entre as páginas dos autos na Vila de Curitibanos, que tem por objetivo analisar o livro de processos crimes dos anos de 1915 a 18, livro de registro que nos permite perceber como e em quantidade como os caboclos estavam perfilados entre os processos crimes no final do conflito. Assim, a gente pode perceber também como o judiciário ele foi utilizado como um aparelho repressor para esses sertanejos conflitantes que, após se renderam, foram capturados. E, em primeiro ponto, eu gostaria de trazer alguns dados a mais sobre a Vila de Curitibanos antes de analisar o livro ou trazer algumas hipóteses. A Vila de Curitibanos era uma vila antiga, com seus primeiros assentamentos voltados no século XIX, e a população em 1913 era de por volta de 10.400 habitantes, em sua maioria vivendo no âmbito rural, sendo apenas 4.600 vivendo na vila. E aqui a gente pode ver uma fotografia que foi cedida pelo Museu Antônio Greenemann, que mostra Curitibanos nos seus primórdios. E mais um ponto importante da vila é trabalhar um pouco sobre sua administração municipal, que é muito pautada na presença, nesse período, do Coronel Albuquerque, Francisco Ferreira de Albuquerque, que era uma liderança que, além do seu trabalho pessoal, que era de negociante, ele vivia muito no âmbito político, sendo superintendente, que era um cargo que hoje a gente poderia chamar de prefeito, era deputado, era redator do seu próprio jornal, ele também era substituto do juiz seccional da comarca. Então, ele atuava em vários âmbitos administrativos. Essa fotografia aqui ela é muito interessante porque mostra um pouco dessa elite curitibanense, com a fotografia do Albuquerque sentado, pois é uma elite que se propõe quase que com uma nobreza, que a gente pode ver nessa fotografia, a presença de roupas importadas, a presença das bengalas, dentro de um estúdio onde há mata, quase que como se fosse uma elite nobre entre a selva, ou entre o sertão. Outro ponto super importante de pontuar sobre as bases institucionais bem sedimentadas na vila, como as coletorias fiscais, as escolas, tanto a pública quanto a escola particular dos padres, a religião muito bem sedimentada também naquele espaço, com a presença dos franciscanos, o jornal O Trabalho, que era de redação do Coronel Albuquerque, e também da vila tem um teatro. Essa fotografia ela também mostra muito essas bases institucionais, relatando um evento cívico naquela localidade. E, por fim, sobre a Vila de Curitibanos, é importante destacar a presença também de uma comarca estadual, de um juiz estadual, que é o Guilherme Abre, em 1915, no final do conflito do contestado. Mas a presença de juízes formados em direito era muito escassa no interior. E muitos desses viajavam muito também, iam até a capital, não estavam presentes na vila, e nisso se há a presença muito grande de rábulas, que eram atuantes do direito que não tinham formação em direito, Então, aí abria espaço muito para grandes fazendeiros da própria região, para presença de coronéis ou simpáticos a coronéis, estando nas bases do judiciário no interior brasileiro. E principalmente em outros cargos, além de juiz, como nos cargos de promotoria, que ali, por exemplo, em Curitibanos, em 1915, era o fazendeiro Jorge Canoa, como o promotor público. Dando essas bases, a gente também não pode deixar de mencionar sobre o Teatro das Operações no Contestado e curitibanos nesse teatro. O teatro ele foi meio que disposto pelo Setembrino de Carvalho, na sua vinda à Guerra do Contestado, e Curitibanos ela tem um ponto muito importante, porque ela está ao sul desse cardeal de 4 pontos, que era a atuação do Exército. Então, Curitibanos, em 1915, ela vai ter a presença do Batalhão de Caçadores, o comandante Lac Leal, fazendo quase que a captura de sertanejos dos redutos e trazendo para a vila.
e muitos desses vão ser processados por crimes. E nisso a gente já tem uma ideia de como estava a situação de curitibanos no nosso recorte temporal desse livro, né, que é o final da guerra, 1915. E aí trazemos então o livro para ser apresentado. Esse livro de registros é algo muito simples, né? Ele apenas tinha que trazer anotado todos os crimes, processos crimes que fossem autuados na vila, como um registro de controle. Né? Aqui a gente tem a capa do livro, em primeiro plano na fotografia, que podemos ver que é um livro bem simples, né? A capa bem simples, e embaixo a gente tem uma imagem como ele era feito a tabelinha. Então, esse livro, outros pontos importantes de anotar, ele era feito pelo cartorário, mas ele tinha que ser assinado pelo juiz de direito da comarca, como a gente vê aqui, a abertura desse livro, né? Dizendo para que ele servia. Um livro muito simples. Vai ser super importante perceber o que tem dentro desse livro, né, de 1915 a 18, que a gente consegue perceber qual era o perfil, né, desses crimes daquela comarca. Aqui tem uma tabela que mostra em quantidade quais crimes foram cometidos, né? Então, tendo o homicídio ou tentativa de homicídio como principal crime, né? Tendo 13 registros. Ferimentos e agressões também muito presente, né? Com 12 registros. A sedição, que vai ser o ponto de análise posterior aqui do nosso trabalho, também muito presente com 7. O suicídio e morte natural, que era necessário registro e inquérito policial, ele também está presente com 8. Habeas corpus, defloramento ou rapto, furto, arrombamento e fuga de cadeia, corpo de delito, inquérito de testemunhas vão ser outros crimes que vão estar em menor número naquela vila. Passando mais para a análise, para perceber como esses sertanejos estão presentes como réus em crimes em curitibanos, aqui eu montei mais duas tabelas muito interessantes, que está um pouco pequeno, mas eu vou ler para vocês. A primeira barra dessa primeira tabela, ela representa em quantidade quantos crimes comuns foram autuados na vila. Como a gente pode ver, em crimes comuns, de todos aqueles, né, que estavam naquela lista, 29 ou eram. E 25 eram crimes do contestado, nesse período entre janeiro de 15 e janeiro de 18. Então, podemos ver que o número de processos autuados do contestado ele é grande, né? Ele está bem perfilado entre esses processos crimes. E se fizermos um recorte menor, que é de 1915 a setembro de 16, então o imediato do fim da guerra, a gente vai ver que os processos autuados contra sertanejos envolvidos no contestado, eles são maiores do que os crimes comuns, né? Eles são 22 processos, então nesse período a gente vai ter uma massiva de processos crimes. E mesmo sendo 22 processos, se for dizer assim, eram poucos processos, 22, o que não é. Mas mesmo dizendo assim, a gente tem 132 sertanejos processados nesses 22 processos. Então, tem processos, principalmente os de sedição, que tem mais de 20 réus. O que mostra que há uma... Aí sim, abre espaço para levantar minha hipótese, é que havia um processo de criminalização dos sujeitos participantes do conflito e uma busca jurídica para a sua resolução. Então, esse é o ponto-chave analisando esse livro de registros, é levantar essa hipótese e debater sobre essa hipótese, trazendo novas argumentações. E um pouco sobre a história do documento, que é muito importante, é que esse processo, né, esse livro de processos, ele não lista pelo menos 2 processos de sedição daquela comarca nesse mesmo período, que eu tive conhecimento analisando o arquivo do judiciário, né, que é o processo de sedição contra o Tomás Teixeira Pariano e outro contra o Manuel Pinto Cavalheiro. Então, isso já mostra um pouco desse registro e de uma dificuldade também que se tinha da separação do que é público e o que é privado, pois o cartorário possivelmente levava esse livro de registros para casa, pois em uma das páginas é possível perceber, como está aqui nessa imagem, que esse livro de registros ele serviu também como um caderno escolar para uma criança. Aqui tem a criança utilizou. Isso em 17, enquanto ainda o livro estava aberto e ainda devia ser, né, de registros crimes. E o mais interessante é que em cima há a rúbrica do juiz de direito, que
nos dizer também que esse juiz do direito ele abriu esse livro e rubricou todas as folhas e o entregou ao cartorário, em vez de conferir folha por folha antes de rubricar, né? Ele rubricou previamente. O juiz de direito, em 1920, quando ele vai encontrar esse livro, que já é outro juiz, ele vai criticar o que foi feito pelo escrivão, né? Que deveria ter tido mais contato com o seu livro. Nisso, a gente traz algumas considerações sobre os sujeitos, né? Os processos que eu vou tomar como base para essa argumentação, que eu trago sobre a hipótese, são os processos de sedição, né, que é o ajuntamento ilícito. Ele é crime previsto em lei, mas que é pautado muito nessa ideia de reunião de pessoas, de vandalismo, mas que a pena é dada aos cabeças, a quem organiza. Isso está no Código Penal dos Estados Unidos do Brasil de 1890. Mas então, por contestado, ele é criminoso ou não, né? É muito importante ressaltar que os processos de sedição eles não vinham sozinhos. Não era apenas sedição, era sedição ligados a outros crimes, homicídios, incêndios. Mas a sedição ela sempre estava presente para abrir o processo. Meio que era a primeira garantia que o inquérito já provava. Eles são sediciosos. E o juiz abre em um processo de sedição, que é o de Serafim Manuel de Jesus, ele vai dizer que se instaurava esses processos apenas contra aqueles que, como fanáticos, seja individualmente, seja como membros de grupos, isto é, coletivamente, praticavam atos sujeitos apenas legais, tais como incêndio e saque. Então, esse era o ponto. Os sujeitos por sedição não deveriam ser incriminados. Mas o processo, mesmo assim, era aberto. Então é muito evidente que Abre, ele naquele processo ele já afirma que sedição não deveria ser a pessoa presa só por aquilo, né? Mas não era o que acontecia. Aqui eu trago o caso do Firmino Alves Cardoso, que foi um sertanejo que esteve presente em Santa Maria, que ele se rendeu na casa dos Sampaios e depois foi entregue aos militares. Ele meio que se entregou, entre aspas, né? Ele foi meio que obrigado. Ele vai ser preso e vai ser processado por sedição, ajuntamento ilícito, incêndio, dano à propriedade pública, vai ser processado por um monte de coisa. Só que não há provas sobre essas outras coisas. Só a prova que ele fazia parte do grupo, que ele era sedicioso, que ele havia vindo à vila. Só há provas, né, que ele havia vindo à vila e havia cometido, havia estado com quem cometeu crimes. E para ser, né, julgado e condenado, ele tinha que haver comprovação de que ele tivesse cometido outros crimes, né, que fosse ele o cometedor de um homicídio, de um incêndio, enfim. E as testemunhas elas vão buscar incriminá-lo, mas nunca vão trazer provas, sempre vão se pautar do ouvir dizer. Ouvir dizer por alguém que fulano fez parte de tal grupo que fez tal crime. E essa forma de testemunhar, de trazer, entre aspas, a prova de crimes, vai o levar a um júri popular, né? Ele vai ser condenado no tribunal do júri, onde o juiz de direito ele vai falhar também nesse ponto, porque ele vai apenas fazer perguntas gerais, trazendo que buscando perguntar ao júri se era comprovado que o sujeito fazia parte de tal grupo, se ele fazia parte, principalmente buscando trazer se o sujeito fazia parte do incêndio na vila de Curitibanos. E se dizia que o sujeito fazia parte do grupo, mas não se dizia que ele havia incendiado, que ele havia feito algum crime. E mesmo assim foi suficiente para ele ser condenado. Então isso é super importante colocar. Daí a minha argumentação que havia uma necessidade de responsabilização de sertanejos envolvidos no conflito por crimes que foram feitos contra a vila de Curitibanos. O primeiro caso desses crimes é a primeira invasão a Curitibanos, em janeiro de 1914, o caso do Praxedes Gomes Damasceno, que se termina na morte dele. O segundo caso, e daí mais emblemático, é a invasão e incêndio de Curitibanos, né, em setembro de 1914. Esse episódio, ele vai fazer com que as autoridades da cidade elas fujam, que haja uma desabilitação do aparato republicano. E isso é muito mais do que, né, além, né, do fato acontecido, ele também é simbólico, né, ele é meio que simbólico contra esse aparelho republicano, pensando que o juiz de direito teve que fugir num burro para a cidade de Florianópolis, a prefeitura foi queimada, os processos da cidade eles foram queimados, como a gente pode ver nessa imagem, eles foram colocados na rua para queimar, mas a chuva não deixou que eles queimassem, então havia-se quase que uma necessidade de responsabilização por esses fatos. Então, sertanejos que
estiverem envolvidos nessa invasão, eles vão ser incriminados e a todo momento vai ser perguntado se eles foram responsáveis por esse crime, né? Então, criminalizar esses sujeitos era sedimentar os aparelhos institucionais. Então, com isso, trago esse ponto de que havia uma necessidade, então, de criminalização desses sertanejos para a finalização do conflito. Então, tudo isso, a análise do livro Crime, análise específica desse processo, é trazer esse debate. É trazer esse debate sobre a atuação do judiciário em curitibanos. E perceber essa necessidade de criminalização do sujeito para finalizar a guerra. Então, além do caso dos próprios vaquianos assassinando os sertanejos no final da guerra, a gente tem um outro mecanismo de repressão, que é a própria atuação do judiciário. Muito obrigado a todos que me ouviram e acompanharam essa apresentação.